Bem-vindos a mais um vídeo tutorial de Unity 2D aqui no canal da Equilibre Cursos. No episódio passado nós terminamos fazendo a movimentação vertical do nosso personagem. Então agora a gente tem que fazer aí, né, ele andar no cenário. Ou melhor dizendo, a gente vai fazer o cenário andar. Pois é, nesse nosso jogo o passarinho, pelo menos quando se fala de movimentação vertical, aliás, horizontal, ele vai ficar parado. É o cenário que vai andar. Vamos tratar então deste pedaço. Primeira coisa que vamos fazer é criar um objeto vazio, create empty. E para alinhar ele no centro todo, eu vou colocar ele temporariamente como um filho da main camera. Depois que eu coloquei ele como um filho da main camera, eu posso zerar o position, que agora vai ser, né, uma posição relativa à câmera e não mais ao mundo. Pronto, agora está centralizado. Mas na verdade eu não quero que ele seja filho da câmera. Então eu vou colocar ele para fora de novo. Arrasto ele para fora aqui na janela hierarquia. E vou dar um nome para ele, porque é esse objeto que vai cuidar de eliminar, aliás, nesse caso, de instanciar mais toras. Porque não dá, né? Do jeito que tá, vai ter uma tora só no jogo e aí o passarinho vai passar por ela, acabou o jogo, né? Todo mundo viveu feliz para sempre. Não é esse o nosso objetivo. Aqui a gente vai pôr várias toras para o passarinho passar entre elas, né? A galinha, no caso, eu fico chamando de passarinho, mas o meu objetivo inicial era fazer uma galinha. Mas vamos lá. Esse objeto vazio vai se chamar então spawner. Spawner, não spawner. É spawner com S mudo. E este objeto vazio vai ter um componente que é de Physics 2D e vai ter um Box Collider 2D. Mas esse Box Collider vai ser um trigger, porque, como eu falei, ele vai ser o responsável por fazer o spawn das toras. Então a gente seleciona aqui a opção isTrigger. Em comparação com a câmera, eu quero colocar ele mais ou menos aqui bem à direita. Então, pegando essa relação, vamos arrastar, cadê o spawner? Mais ou menos aqui, vamos ver como é que ficou. Seleciono os dois juntos. Ah, tá ótimo. Não, na verdade eu quero um pouquinho mais para a esquerda, assim. Agora eu vou ajeitar ele, não preciso tanto. É essa dimensão por conta de você. Você que está fazendo aí. Eu vou colocar aqui do jeito que eu gosto, né? E você põe do jeito que você preferir. O size no Y, eu quero aumentar ele um pouco. Estou mexendo aqui nas opções do Box Collider 2D, na janela Inspector, tá? E eu quero que ele seja um pouquinho mais fino, assim tá bom. Agora, colocaremos mais um componente, Physics 2D também, Rigid Body 2D. E aí, aqui na opção Gravity Scale, a gente vai colocar 0. Eu poderia colocar a opção Kinematic, mas eu preciso de um Rigid Body que não seja Kinematic para funcionar esse sistema de spawn. As toras também vão ter um Rigid Body porque elas vão se mexer. Então a gente deixa esse Rigid Body aí, só desliga a gravidade e no outro a gente vai colocar Kinematic. Nesse caso, supostamente, esse objeto vai sofrer a ação da física, né? Porque o Kinematic desliga a física. Ele é um Rigid Body, só que aí desliga a física. Então, se eu jogar um objeto nele, ele vai sofrer essa ação da física. Mas nesse caso não tem problema, porque o outro vai ser Kinematic e também ele vai ser movido por Transform Position. Então a física vai funcionar um pouquinho diferente. Não vai ter colisão, não vai derrubar nada. Então, agora, no toras, a gente precisa fazer a mesma coisa, que é adicionar um Rigid Body nela. Esse pode ser Kinematic, que aí não vai receber a ação da gravidade. E nós precisamos agora também colocar alguns colliders, alguns colisores, sendo um para detectar quando ele bater nessa parede que a gente colocou agora, né, o colisor, o spawner, e mais outras duas que vão ser usadas mais para frente para detectar quando o passarinho bate nelas, quando a galinha bate nelas, porque daí a galinha morre, né? Então agora aqui eu vou colocar também um colisor, component, Physics 2D, um Box Collider 2D, e ele vai ter um X mais curtinho, um Y
maiorzinho, para ficar bem aqui, porque esse Box Collider também é do tipo Strigger. Além de cuidar do spawn das outras toras, ele vai cuidar também da pontuação do personagem. Então, este objeto está quase pronto. A gente agora só precisa colocar tags para a gente fazer uma discriminação no script. Aqui na janela Inspector, na parte tag, eu vou aqui, add tag, eu vou criar aqui uma tag que é Tora. Agora que minha tag está criada, eu só coloco o meu objeto Toras na tag Tora, né? E também o meu spawner é bom ter uma tag também. Seria uma boa você criar esse costume, né, de criar tags para você discriminar o que é o que no seu cenário. Nesse caso, um spawner, eu vou criar mais uma tag aqui, que vai ser Tora Spawner. E vou colocar essa tag no spawner. Tora Spawner. Pronto. O spawner não precisa de mais nada. A gente não vai fazer mais nada nele, não precisa de script, não precisa de nada. A gente vai adicionar o script ao objeto Toras agora. Vindo para pasta sprites, não, desculpem, script, vamos criar um novo script C#. O nome dele pode ser Tora, não, movimentação Tora. Pronto, vamos editar ele agora. Então agora a gente vai tratar dessa movimentação. Primeiro de tudo, a movimentação dele. Como eu falei antes, vai ser por Transform Position. Nesse campo Update, a gente vai colocar Transform.Position mais igual, ou nesse caso eu creio que é menos igual, e o Position, né, como a gente já viu nos outros vídeos de Unity 3D básico, ele é um vector 3, ele trabalha com x, y e z. Então nesse caso aqui, eu vou criar um new vector 3, e vou colocar os valores dele aqui dentro. Eu quero que ele mexa no eixo X, para a esquerda. Então, aqui a gente vai poder colocar um valor, né, de quanto que vai ser essa movimentação. Mas para ficar um pouco mais maleável a coisa, antes eu vou criar uma variável aqui em cima, pública. Então, public vai ser do tipo float, e o nome dela vai ser moveTora. Não precisa dar um valor inicial para ela agora. Agora, aqui no Vector 3, quando eu vou tratar do eixo X, eu vou chamar aquela variável moveTora. No eixo Y e Z, eu não quero fazer mudança nenhuma. Então, eu ponho 0 e 0. E não vamos nos esquecer de multiplicar esse valor da variável por time.deltaTime. Para o meu jogo não ficar dependente de frames, né? E sim de tempo. Vamos voltar agora para o Unity. E vamos dar uma olhada no objeto Toras, que ainda não tem script. Então vamos pôr o script nele. Ah, mas antes tem um erro aqui. Vamos ver o que é que ele... Ah, sim. O meu ponto e vírgula. É bom sempre lembrar do ponto e vírgula, né? Voltando para o Unity. Venho na pasta Project. Estou na pasta Scripts. E estou com o objeto Toras selecionado. Não tem nenhum script nele ainda. É justamente esse que eu vou colocar. Movimentação Tora. Seleciona. Clica e arrasta para cá, pode ser para a janela Inspector mesmo que ele adiciona. Agora a minha variável aqui, ó, moveTora. Aqui eu vou colocar o valor que eu quero de movimentação da Tora. Vamos começar então por 2. Dou play no jogo. E, ó que beleza. A Tora está se movimentando. É exatamente isso que a gente quer. E é isso aqui que vai ajudar a gente a refinar um pouco a dificuldade do jogo. Então, se eu colocar 8, por exemplo, vai ficar super rápido. Olha lá. Então, vai ficar bem mais fácil da gente dar uma refinada na dificuldade do jogo pelo próprio Inspector, porque eu criei aquela variável pública. Agora, a gente vai tratar da questão de ter mais toras, né? É preciso ter mais toras. Uma só não faz parte, não dá. Um jogo inteiro desse precisa de várias toras, de preferência de infinitas toras. Agora, o que a gente vai fazer é, quando o objeto Toras tocar no objeto Spawner, um outro objeto Toras vai ser instanciado, aqui um pouco para trás. Então, vamos lá para o código tratar disso. Muito bem, aqui na parte de baixo do script, depois do void update ser fechado, a gente vai criar então agora um void onTriggerEnter,
que essa é uma função relativa àquela opção isTrigger dos Box Colliders, que a gente acionou, né? Agorinha mesmo de pouco. Então, void onTriggerEnter, é void porque não vai retornar nada. Abro e fecho parênteses, abro chaves, já fecho aqui embaixo para preparar o meu local de trabalho. E aqui dentro a gente vai colocar, aliás, desculpem, entre parênteses aqui você vai colocar valor sim, porque você tem que indicar o que está entrando no que ali, em qual objeto que esse trigger bateu ou entrou. Então aqui dentro do parênteses nós vamos colocar Collider 2D, tem que lembrar bem disso, porque senão não vai funcionar. Eu senti isso na pele. Collider 2D, que é o colisor, e dá um nome para ele. Aqui no meu caso eu vou colocar outro para ficar fácil de lembrar, para eu lembrar que eu estou me referindo ao outro. Agora aqui dentro das chaves a gente vai colocar o código para detectar quando um colide com o outro lá, quando um entra no outro. Aí é que vem a importância da tag, porque eu vou colocar uma condição. If outro ponto tag for Tora spawner, aí ele vai fazer alguma coisa. Então ele só vai ativar isso aí se a tag do outro objeto for Tora spawner. Então aí ele faz a discriminação. Se ele bater com outros triggers, ele não faz esse código. Então vamos pôr aqui embaixo, abrir chaves e fechar chaves para eu já colocar meu lugar de trabalho do if. Então se a tag do outro for Tora spawner, eu vou instanciar, né, um outro objeto Tora. Mas antes disso, tem algo que precisa ser feito aqui. Aqui em cima, logo abaixo de public float move Tora, a gente vai criar outra variável que vai ser do tipo GameObject. Então, public GameObject, e aí um nome, é um nome de variável, só vou colocar Tora mesmo. Você não precisa usar esse nome, você pode usar outro nome. E agora tem mais um pedaço importante para a gente fazer antes de continuar esse código. Vamos voltar para o Unity e se você me seguiu direitinho, exatamente o que eu fiz, você provavelmente vai ver um erro como esse. Script error, onTriggerEnter. Então é outra coisa que a gente precisa discriminar bem quando está usando as coisas específicas de 2D. Lá no script, onde está aqui o void onTriggerEnter, adicione 2D com o D maiúsculo no fim, salva o seu script, volta para o Unity e não tem mais erro. Então é uma coisa bem específica que a gente tem que lembrar, sempre, né? Você pode ver que eu já esqueci, não tem desculpa, mas por sorte o Unity avisa a gente, né? Então é uma coisa muito específica quando você está trabalhando com ferramenta de 2 dimensões. Então agora a gente vai criar um prefab para as toras. Primeiro vamos fazer uma pasta, create folder, mas não é... Eu estou criando dentro da pasta script. Deixa eu selecionar a pasta assets. Agora sim, create folder, prefabs. Dentro da pasta prefabs, eu vou criar um prefab que vai se chamar Tora. Aí agora, antes de colocar alguma coisa dentro desse prefab, vou aqui no objeto Toras e tenho a variável aqui, ó, GameObject, que eu criei. Tá aqui, né? Porque foi pública. Eu vou jogar esse prefab para cá. Mas antes de jogar o prefab para lá, antes de fazer mesmo o prefab, vamos voltar aqui para o script. E aqui dentro, agora que eu tenho uma variável pública do tipo GameObject, a gente vai falar para ele para instanciar lá atrás. Então, instantiate. Se ele bater no outro objeto que tem a tag ToraSpawner, ele vai instanciar. Instantiate o quê? Tora, lá a variável lá de cima, que eu acabei de criar, Tora. Aí, num vector 3, tem que dar uma posição para ele. Ou seja, agora eu tenho que dar aí as coordenadas x, y e z para ele, né? Então, instantiate, Tora, new, vector 3 e as coordenadas. Ele vai se mexer no eixo x e eu quero que ele spawne exatamente do mesmo jeito, no eixo x, y e z. Então, aqui eu posso colocar transform, ponto, mas é com letra minúscula, transform, ponto, position, é porque eu não fechei ainda, né? Eu estou no meio da programação. Transform.position.x, e agora eu substituo esse t por um t minúsculo. Transform.position.y e transform.position.z. E fecho.
E agora substitui esses T maiúsculos por T minúsculo. Esse IntelliSense é meio burrinho. E o que eu quero? Eu não quero que seja chamado outra tora exatamente na mesma posição que eu tenho a minha. Então eu vou colocar ela um pouquinho mais para a direita, né? Então aqui no transformPosition.x eu preciso adicionar um pouquinho, algum valor. Vamos criar então mais uma variável pública. Public dist tora, que é a distância da tora. Opa, faltou o tipo, né? Public float, para ficar bem maleável. E aí, aqui embaixo, em transformPosition.x, eu vou adicionar mais dist_tora. E então, falta o último pedaço desse instantiate, que é um quaternion. E o quaternion é em relação à rotação do objeto. Mas é algo um pouco mais complexo, eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai ver mais no futuro. Aqui, você põe o seguinte, quaternion, quaternion.identity e fecha o parênteses e põe ponto e vírgula. Esse quaternion.identity vai falar, instancia aí com essa rotação normal, 000. Não é bem isso, mas é basicamente isso, tá? Esse tipo de informação já está ótimo para esse vídeo aqui. Eu até pretendo fazer um vídeo inteirinho dedicado só ao quaternion e a outras coisas também desse tipo que são um pouquinho mais complexas. Mas por enquanto você fica com essa ideia. Quaternion.identity já vai ser mais do que o suficiente aqui. Então agora, depois de salvar o meu script, eu posso voltar aqui para o Unity e vai surgir mais uma variável no meu objeto toras, que é a distância de tora. Então eu tenho uma distância no eixo x de uma tora para outra. Eu vou colocar aqui uma distância inicial de 3 unidades. Agora que eu tenho tudo isso preparado, eu vou colocar o meu objeto, vou puxar aqui da janela hierarquia e colocar no prefab. Vou clicar no prefab, e agora que eu cliquei aqui no prefab, eu vou pegar aqui ele, clicar e arrastar aqui para o objeto tora. Lá no meu script, movimentação tora, né? A variável tora que é um GameObject. Então o que vai acontecer? Ele automaticamente vai spawnar esse prefab, na hora que ele bater lá naquele objeto spawner. Vamos dar play para ver o que virou. Dou play aqui, olha só. Oh, maravilha! Tá rápido pra caramba, né? Até esqueci de diminuir aqui. Vamos diminuir um pouco para 4. E aumentar a distância um pouquinho também está precisando, para 5. Agora eu aperto play. A tora vem mais devagar e olha só. Vamos ver aqui na cena o que está acontecendo. Ó. Cada vez que bate aqui, o spawner, cada vez que bate aqui, outra é gerada aqui. Então a gente acabou de criar um sistema de toras infinitas, que elas vão ficar passando para cá. O que tem de errado aqui até agora? Primeiro, essas toras não são destruídas em momento algum. E isso significa que enquanto você estiver jogando, ele vai ficar criando um monte de tora comendo o recurso do jogo. Então a gente precisa criar alguma coisa aqui para trás que destrua as toras que estão chegando aqui. E uma outra coisa. Elas estão sempre na mesma altura. Sempre. Então isso não é um desafio, né? Isso não vai ser desafio jamais. O que a gente precisa fazer agora é falar para ele, olha, você vai criar aí um objeto tora, só que no X vai ser em tal lugar, só que no Y você dá uma variada. De vez em quando você põe um pouco mais para cima, de vez em quando você põe um pouco mais para baixo. Então vamos lá cuidar desse pedaço agora também. Desses dois pedaços, né? Primeiro da destruição. Eu vou criar mais um objeto, createEmpty, que eu posso colocar aqui atrás, onde é que está a minha câmera. Então o meu GameObject está aqui, está fora da câmera, eu acho que está bom. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Componente, Physics 2D, Box Collider, aumenta um pouquinho. Eu gosto de aumentar um pouquinho o tamanho dessas coisas. Strigger, vamos criar uma tag para ele. Tora Destroyer, destruidor de tora. Venho no meu objeto aqui, coloco a tag nele, Tora Destroyer. Vamos mudar o nome dele aqui na janela hierarquia, destruidor de toras. Agora que a gente tem o nosso objeto para destruir as toras, e já tem ele numa tag, vamos voltar para o script da tora. Vamos colocar mais uma condição.
if outro ponto tag for, dessa vez, Tora destroyer, abro as chaves para fazer o local de trabalho do if, aí vai destruir. Então, destroy game object com um G minúsculo, para ele se referir a este mesmo game object que está passando lá. Vamos ver o que virou. Vamos voltar para o Unity, no Play. Vamos na cena para ver direitinho o que está acontecendo. Está aqui, ó, o destruidor. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque eu não coloquei um Rigid Body. Component Physics 2D, Rigid Body, Gravity Scale 0, dá play de novo. Vamos ver na cena. Agora tem que destruir, hein? Oh, beleza! Agora não fica mais um número infinito de toras no meu jogo. Ele vai destruindo conforme ele sai do alcance da câmera. Aí, ó. E aí não vai ficar comendo o recurso do jogo. E agora a gente vai tratar da questão de ele dar um spawn da tora um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, para dar um pouquinho de dificuldade para o jogo, né? Isso é bem fácil de fazer. A gente vai fazer aqui no Instantiate. A questão é, agora eu preciso trabalhar com uma variável, vai ser aqui, ó, transform.position.y. Precisar trabalhar com uma variável aleatória. Então, vamos fazer o seguinte. Cada vez que a tora for instanciada, ela vai rodar o código aí no start, né? Então, no start, a gente vai fazer um número aleatório. Chamando random.range. O range quer dizer que aí a gente vai pôr de tal número até tal número. Aí, entre parênteses, e vou colocar aqui só temporariamente 0,0. Ponto e vírgula. Agora a gente precisa pegar alguns valores. Um valor mínimo e valor máximo. Então, selecionando o objeto toras, a gente vai ver na limitação da câmera até onde dá para pôr para cima e para baixo. Então, para fazer isso, vamos pegar uma referência. A câmera, de altura, ela está bem próxima da limitação do background. Então, vamos usar o background de referência. Trazer para cá, só para pegar os dados mesmo do y. Então, a gente vai fazer uma variação entre o y 2.0, blá, 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 blá. Então, vamos selecionar aqui esse y, né? Apertar Ctrl C, ou você pode vir aqui com o botão direito do mouse e apertar Copy. Vamos colocar aqui no primeiro campo do range. E no fim, vamos colocar um F para dizer que é float, porque senão ele vai tentar entender que a gente está tentando fazer uma conversão direta de int, vai dar erro. E agora, voltando para o Unity de novo, vamos ver aqui um valor mínimo. Aqui está passando o chão, né? Vamos deixar para cima do chão. Um valor mínimo. De novo, vamos copiar o valor aqui do y e jogar lá no script. Então, voltando para o script, esse é o segundo valor, f. Então, ele vai variar entre 2.0788185 positivo no y e negativo 1.043908. Agora, a gente vai atribuir uma variável a esse valor, para ficar mais fácil a nossa situação. Vamos criar aqui em cima, então, essa pode ser private mesmo, do tipo float, e de nome altura. Aí no start a gente põe altura igual random range, pronto, tal, tal, tal. Então ele vai fazer o spawn da tora num valor variado no eixo y. Agora a gente pega essa altura aqui e coloca aqui, ó, transform.position mais altura. Teoricamente está pronto, vamos lá testar. Voltando para o Unity, do Play. Vamos ver aqui na cena. Opa, seria bom se eu posicionasse a tora de volta onde ela estava, né? Dando Ctrl Z aqui, se você não estiver entendendo o que está acontecendo, eu seguro a tecla Ctrl no teclado e aperto o Z. Ele desfaz algumas alterações aqui no Unity. Pronto. Agora eu aperto o Play. Vamos ver na cena. Olha aqui, ó. Olha que beleza. Esse é um dos motivos que eu aumento aqui o valor do destruidor de toras. Ó, uma tora passou, duas passaram, ó. Tem que aumentar mais um pouco ainda o destruidor. Aliás, essa tora aqui tá super alta, né? Tem coisa errada, com certeza tem coisa errada. Mas não tem problema, tá quase lá o negócio. Vamos pôr então aqui, o que tá acontecendo? Vamos ver o que tá acontecendo. Deixa eu rodar de novo e rezar para que dê errado aqui. Aqui tá dentro, aqui tá dentro.
Ah lá, essa deu errado. O que essa aqui tá tão alta? Ela tá na posição Y5. Tá, já entendi. Isso tá acontecendo porque eu tô fazendo uma adição aqui, ó. Transform.position.y mais altura. Erro meu. Eu só preciso apagar esse aqui e deixar só a variável altura. Voltando para o Unity agora. Rodar de novo o jogo. Dificilmente, eu acho que é impossível agora ele ir para um lugar fora daquilo que a gente deixou. Ó. Tá tudo dentro aqui, bonitinho. Porque agora eu não estou fazendo mais uma adição. O problema estava aqui, ó. Eu tenho aqui o objeto Toras e ele estava fazendo esse aqui mais a altura. Então, por exemplo, se eu tivesse uma tora aqui e passasse para cá, naquele que faz instanciar outro, né? Tá mais para cá, né, na verdade. Naquele que faz instanciar outra tora, ele ia pegar o valor y desse objeto que está aqui para cima já, e ia adicionar. Por isso que dava 5. Naquela tora que eu mostrei de exemplo, estava 5 no y, estava muito alta. Agora não é mais esse o caso. Agora ele roda certinho, ele não faz mais adição, ele simplesmente coloca entre aqueles valores que eu coloquei no random.range. Então agora a gente já tem aí um primeiro sistema das toras se movimentando e faz ela é instanciada, né, numa certa altura dentro desse cenário. E agora dá para eu começar a brincar aqui. Olha só que beleza. Lógico que eu tô errando tudo, né? Mas a gente vai dando uma refinada no sistema do jogo conforme foi passando o tempo. Falando em tempo, eu gastei muito tempo nesse vídeo, porque eu tenho essa mania de explicar tudo que eu puder, nos menores detalhes, e deixar erros para mostrar para vocês, né? Que pode estar dando errado. E então se estendeu muito. Então no próximo vídeo eu vou fazer a movimentação do background. É basicamente a mesmíssima coisa das toras. Então, você está vendo esse vídeo, eu encorajo você, vai lá e tenta fazer. No background vai ser exatamente igual. No meu caso, eu vou fazer o background correr um pouquinho mais devagar do que as toras para dar um movimento de distância. E não na mesma velocidade. Então, pega o que a gente aprendeu aqui, nesse vídeo sobre as toras, e tenta aplicar no background. Eu quero saber o que vira aí, no caso de vocês. E com isso, a gente conclui a terceira parte do vídeo de Unity 2D, né? Do nosso pequeno tutorial de Unity 2D. E a gente se vê na próxima. Até lá!